Olá, meu nome é Franciene Assunção, eu sou fonoaudióloga, mestre em neurociências e membro do Laboratório de Neurodinâmica da Visão. Hoje eu vou apresentar para vocês uma parte da minha dissertação de mestrado, que é desenvolvimento da supressão espacial na percepção do movimento visual e sua relação com o coeficiente intelectual. A percepção visual, a percepção de um estímulo específico, ela se dá relacionada ao seu entorno, a seu fundo. Então, para a gente processar, entender um determinado estímulo, a gente vai estabelecer uma relação dele com o fundo. Então, esse estímulo central circular, ele é percebido de uma forma específica quando apresentado num fundo cinza. Quando eu apresento o mesmo estímulo em um fundo diferente, com barras na mesma direção em que esse estímulo inicial foi apresentado, nós temos uma nova percepção desse estímulo. Apesar de ser o mesmo estímulo, a gente processa ele, identifica ele de uma forma diferente. A mesma forma, aliás, de forma similar, mas até mais gritante, quando nós apresentamos esse estímulo no fundo com as mesmas barras, mas apenas com uma orientação diferente à sua original, ele salta aos olhos, ele se torna mais evidente. Nas três imagens, nós temos o mesmo círculo com o mesmo contraste, mas nós temos percepções diferentes da imagem a partir do fundo em que ela é apresentada. Essa percepção visual é a base para o antagonismo centro-contorno, que se inicia na retina e vai até a área visual V1. Esse antagonismo é a forma como as células ganglionares se ativam no campo receptivo quando ele é estimulado de forma específica, de forma individual, e se modifica e é suprimida a partir da estimulação do seu entorno. Então, a partir do estímulo no campo receptivo clássico, segundo Kandel, existe uma excitação das células e essa excitação da célula ganglionar é suprimida quando esse mesmo estímulo atinge seu entorno, dando a relação on-off das células ganglionares. Essa relação se inicia na retina e segue até V1, passando pelo núcleo geniculado lateral, e ele faz uma filtragem e um processamento e integração das informações oriundas dessas células ganglionares da retina. Mantendo a característica retinotópica das células ganglionares até V1, essa reorganização realizada pelo núcleo geniculado lateral vai manter a resposta excitatória quando o estímulo atinge quando o estímulo é percebido, é processado pelas células ganglionares do campo receptivo, e a supressão dessa excitação quando esse estímulo é percebido pelas células do entorno, pelas células do campo receptivo extraclássico. Essa base neurofisiológica que deu origem à pesquisa realizada por Tadin, publicada na Nature em 2003, e esse é o trabalho que deu corpus, que foi o mote para a minha dissertação de mestrado. Nessa pesquisa de Tadin, ele apresenta uma tarefa psicofísica de escolha forçada, em que os indivíduos tinham que determinar se essas barras se movimentavam para a direita ou para a esquerda, variando em contraste e tamanho. E ele observou uma característica peculiar e contraintuitiva, que quando o estímulo de baixo contraste era apresentado em um tamanho pequeno, ele precisava de um tempo de apresentação maior quando comparado a esse mesmo contraste, porém menor. Ou seja, quanto maior a imagem, mais rápida e menor o contraste, o tempo de apresentação necessário era menor quando comparado a menor contraste e menor tamanho. Em contrapartida, quando a gente tem maior contraste e maior tamanho, era necessário um tempo de apresentação maior para que o indivíduo definisse a direção do movimento. E essa é uma tarefa psicofísica que descreve a habilidade neurofisiológica de supressão centro-contorno. A partir dessa tarefa psicofísica, a partir dos achados de Tadin, nós criamos uma tarefa psicofísica
similar à de Tadim e correlacionamos essa tarefa psicofísica com os achados do teste de inteligência vazia. Então, a nossa pesquisa consiste em aplicar esse paradigma psicofísico similar ao de Tadim, baseado no de Tadim, em crianças e em adultos, e aplicar o vazio em crianças e adultos e comparar os achados, buscando alguma correlação, realizando alguma análise. O nosso grupo era composto por 133 indivíduos, sendo eles 79 do grupo juvenil, com idade média de 10 anos, e 54 do grupo adulto, com idade média de 22 anos. Esses indivíduos realizavam o teste psicofísico, né, o teste de supressão cêntrico contorno. Todos os indivíduos realizaram o teste de supressão cêntrico contorno. Quais as estratégias que nós utilizamos para a aplicação do teste de supressão cêntrico contorno? Os indivíduos eram posicionados a uma distância controlada de um monitor CRT. Eles utilizavam apoio de queixo e testa para evitar movimento de cabeça durante a testagem. Eles eram orientados a fixar o olhar numa cruz apresentada na parte central do monitor. Após essa orientação, eles iriam definir eles iriam observar para qual lado eles acreditavam que as barras estavam se movimentando e iriam responder no teclado com a setinha para a direita ou para a esquerda. Então, a sequência da nossa tarefa visual era em 500 milissegundos apresentada uma tela cinza, com uma cruz no centro para a fixação do olhar do indivíduo que estava realizando a testagem. Em seguida, era apresentado um sinal sonoro, e então o estímulo visual era apresentado. E o indivíduo teria que responder para qual direção ele acreditava que as barras estavam se movimentando. A nova apresentação visual só poderia acontecer quando o indivíduo tivesse respondido para qual direção ele acreditava que a barra estava se movimentando. A partir dessas respostas, elas eram controladas pelo staircase, em que, na sua primeira etapa, os estímulos eles eram apresentados com cortes de 40 milissegundos, e a partir do primeiro erro, volta 40 milissegundos de apresentação do estímulo, e então estímulos apresentados em 20 milissegundos a cada 3 acertos. Esse novo estímulo caía em mais 20 milissegundos. A cada erro, ele voltava 20 milissegundos e a gente seguia esse padrão de 3 acertos, uma queda, primeiro em 40 milissegundos, depois em 20 milissegundos e por fim 10 milissegundos, como forma de refinar o limiar de duração. E então a gente iria chegar no limiar de duração. O vazio é um teste de inteligência com potencial de teste completo. Ele investiga uma faixa etária de 6 a 89 anos e ele requer menor tempo de aplicação, por isso que ele foi eleito pelos nossos estudos. O vazio ele é dividido em 2 partes, o QI verbal e o QI de execução, e essas partes são subdivididas cada uma em 2 testes, sendo o QI de execução composto pelo teste de cubos e raciocínio matricial, e o QI verbal composto pelos testes de vocabulário e semelhança. Quais os achados da nossa pesquisa? Os achados para o alto contraste, que seria o nosso índice de supressão. Observando o limiar de apresentação para estímulos pequenos e estímulos grandes em alto contraste para as crianças, fazendo a relação, observando a diferença entre o estímulo para estímulos grandes e estímulos pequenos, essa diferença gera o nosso índice supressivo para crianças e essa mesma relação é estipulada para o grupo de adulto, ou seja, a diferença entre a apresentação em alto contraste para objetos grandes e objetos pequenos formou o índice supressivo para adultos. E assim, comparando o índice supressivo de adultos e crianças, existe uma relação significativa, informando que as crianças ainda sofrerão modificação do seu índice supressivo até chegar na fase adulta.
Para baixo contraste, nós estipulamos a relação do limiar de apresentação para para estímulos grandes e estímulos pequenos, e essa diferença vai apresentar o índice de somação para as crianças, e da mesma forma a diferença entre o limiar de duração para estímulos grandes e estímulos pequenos irá apresentar o índice de somação para adultos. É interessante a gente considerar que as crianças necessitam de mais estímulos para processar a informação quando comparado a adultos, ou seja, ela precisa de mais informações. O índice de somação das crianças é maior quando comparado a adultos. Com isso, nós correlacionamos os nossos achados no teste psicofísico com os achados no QI verbal. Então, no quadro C, a gente tem o QI total correlacionado com o índice supressivo e não observamos uma relação significativa. Quando a gente subdivide o QI total em QI de execução e QI verbal, nós também não observamos relação de significância no QI de execução, mas nós observamos uma relação de significante relativamente forte para o QI verbal. Analisando de forma específica as apresentações com relação ao tamanho para alto contraste, essa relação de significância para o QI verbal se mantém e a relação de não significância no QI total e no QI não verbal também se mantém. Para a gente considerar que essa relação de significância ocorreu apenas com a supressão, nós fizemos a mesma correlação para o índice de somação e não houve achado de significância nem para o QI verbal, nem para o QI de execução, nem para o QI total, correlacionando ao índice de somação. A partir disso, a gente pode considerar que as crianças identificam a direção do movimento mais rapidamente com estímulos de alto contraste e pequeno tamanho, que traz a informação da supressão, considerando que o limiar de supressão de crianças é mais baixo quando comparado a adultos. Portanto, esse limiar supressivo ele apresentará mudança até a fase adulta. As crianças apresentam mais soma e menos supressão quando a gente compara crianças e adultos, e as crianças precisam de maior informação quando comparadas aos adultos, considerando os dados achados no índice de somação. E existe uma relação positiva entre o QI verbal e o índice de supressão que deve ser mais investigado, deve ser mais especulada nas pesquisas futuras. Gostaria de agradecer a possibilidade de participar nesse evento, em nome da Clínica Vias do Saber e do Laboratório de Neurodinâmica da Visão, ambos as quais eu faço parte. Obrigada.